Olá, tudo bem? Semana passada ocorreu mais um encontro dos BRICS na cidade de Kazan, na Rússia, à beira do rio Volga, uma cidade muito bonita, tem uma arquitetura muito interessante. E após esse encontro, eu estava pensando sobre o que foi resolvido lá e também, inclusive, sobre 5 novos países terem se tornado membros efetivos, né? O Egito, a Etiópia, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Irã, que são todos em maior ou menor nível autocracias. E eu fiquei pensando uma coisa, em que medida que interessa ao Brasil fazer parte desse grupo? Porque os BRICS originalmente, isso fazia todo sentido e ainda faz todo sentido, né? O BRICS tem sua origem num acrônimo que foi inventado por um cara chamado Jim O'Brien, que era um cara do Goldman Sachs. Então era Brasil, Rússia, Índia e China, e era um grupo dos países emergentes e que iriam se desenvolver e tal, né? E depois a África do Sul, né, South Africa, veio e colocou S no final dos BRICS, mas originalmente o BRICS, enquanto organização, tinha como objetivo blindar esses países através de formas de cooperação, blindar esses países da influência ocidental e, sobretudo, dos Estados Unidos, que sempre usou muito a sua influência dentro do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial para avançar seus interesses econômicos, o que não é surpresa. Bom, todo país que pode acaba fazendo isso, né? Mas especificamente nos Estados Unidos, não é à toa que existe uma piada que diz que os Estados Unidos não é um país, os Estados Unidos é uma empresa, né? Que os Estados Unidos é um negócio. Pois bem, historicamente, então, não só os Estados Unidos, mas principalmente os Estados Unidos, mas também os outros países ocidentais da Europa, sempre utilizaram a sua influência nos organismos multilaterais para avançar seus interesses econômicos. O Brasil foi caso, a Jamaica tem um caso muito triste na Jamaica, que é a destruição da cadeia produtiva local da produção de banana, criando uma concentração de terras nas mãos de empresa multinacional, a Chiquita, por exemplo, o que levou o então primeiro-ministro da Jamaica a dizer que esse processo da intervenção do Fundo Monetário Internacional na Jamaica foi o evento mais traumatizante da carreira dele. Os Estados Unidos, antes também de utilizar o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial mais assim como instrumento de avançar seus interesses em relação ao Brasil, foi contra o desenvolvimento da produção de petróleo, do Petrobras nos anos 50, quando o governo brasileiro bateu o pé e disse que ia realmente explorar o petróleo, ameaçaram com várias coisas, inclusive subir os juros da dívida externa brasileira. No fim das contas, né, como dizem, né, ficam-se os dedos, vão-se os anéis. O Brasil teve que dar a distribuição de combustíveis para empresas multinacionais, né? Não é à toa que a Esso, que era da Exxon, aliás, perdão, é da Exxon, a Shell, a Texaco, nem sei se a Texaco existe no Brasil ainda ou não, mas essas empresas todas multinacionais. E então a ideia dos BRICS de blindar os seus países membros dessa influência dos países ocidentais e sobretudo dos Estados Unidos fazia todo sentido. O que para mim não faz sentido agora nesse momento é o BRICS estar se tornando um clube de autoritários que são contra o Ocidente. Isso faz uma diferença. Na verdade, até a gente pode fazer uma piada que não é mais simplesmente um clube de autoritários, é mais que isso, né? É um clube de idosos autoritários que são contra o Ocidente. E nesse sentido começa a mudar a questão, porque uma coisa é você ser neutro e você cuidar dos seus próprios interesses. Outra coisa é você ser contra o bloco que é o bloco economicamente mais poderoso do mundo e que inclusive pode resultar em perdas e oportunidades econômicas de exportação no sistema financeiro, etc. e tal, por ser contra. Não faz sentido ser contra. Agora, o Brasil não é contra, a política externa do Brasil não é necessariamente contra o Ocidente, assim como a Índia também não é, mas aí fica uma pergunta, em que medida que o Brasil vai conseguir influenciar o posicionamento do BRICS a partir do momento que cada vez mais membros
são contra o Ocidente. Não que são neutros e querem se blindar de influência, mas são contra o Ocidente. E não são democracias e são países autoritários. Claro, alguém pode dizer que os Emirados Árabes Unidos é uma monarquia, assim como a Arábia Saudita também é uma monarquia, e também a questão dos Emirados Árabes Unidos, o sheik patrão lá disse que a questão é para novas oportunidades e não ser contra o Ocidente e não ser contra os Estados Unidos. Mas vamos dizer então uma coligação entre Brasil, Índia e os Emirados Árabes Unidos seria suficiente para fazer com que o BRICS, enquanto organização, não viesse a ter essa tendência autoritária? É uma pergunta que eu acho muito importante, é uma pergunta que a diplomacia brasileira deve fazer, né? Inclusive porque, se a gente olhar a questão dos interesses econômicos, o PIB do BRICS é basicamente o PIB da China. Fica em que medida que o Brasil pode influenciar isso? A segunda questão eu vou fazer num próximo vídeo, que também é relativo com o poderio econômico, é a questão se faz sentido para o BRICS ter uma moeda própria ou não. E se faz sentido para o Brasil também que o BRICS tenha uma moeda própria. Então no próximo vídeo eu vou explicar por que o dólar é a moeda dominante no mundo e depois eu vou discutir por que, para mim, já digo claramente que não faz sentido o Brasil apoiar essa ideia de uma moeda própria do BRICS. Não significa apoiar o dólar enquanto continuar sendo a moeda internacional por excelência, mas também uma moeda dos BRICS não faz sentido. Então outras alternativas têm que ser encontradas para manter exatamente a soberania do Brasil, que é o objetivo desde o começo, né? O Brasil foi fazer parte dos BRICS para manter a sua soberania. Essa é a ideia de moeda comum, depois vou explicar por que pode diminuir a soberania do Brasil, acaba sendo trocar 6 por meia dúzia. Bom, por hoje é só. Um abraço, deixa o like, aperta o sininho e até o próximo vídeo. Tchau!